Paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais uma gravação do Teenscast. Hoje a gente vai tratar de um tema super legal que é adorar a Deus com os meus talentos. Nossa referência bíblica está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui com uma convidada super especial, a Karina, a cantora, pregadora, cantora mais um pouco, e o tema de hoje é um tema muito gostoso, muito bom, né? Porque muitos adolescentes têm essa questão de talento, futuro e tal. E vamos ver como que vai ser. Eu sou camarada de Deus. Perfeito. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Boa noite para nós, né? Mas que boa noite, boa tarde, bom dia. Enfim, é uma honra para mim estar aqui, né, no Teamscast com a Isa, com o Vitor e, né, com os nossos bastidores daqui. E para nós estarmos, né, com esses jovens adolescentes compartilhando da palavra, refletindo, e é isso que a gente precisa, né? Pessoas envolvidas, pessoas se empenhando e trabalhando aí para meditar na palavra e para aprender mais do Senhor, que é isso que vai nos levar ao nosso crescimento espiritual, né? Então, como, né, o Vitor já falou, meu nome é Karina e eu congrego ali na Assembleia de Deus do Padovani, Assembleiana Roxa, e estamos aí então nessa noite. Então, bora lá, vamos. Bora, então vamos conhecer um pouquinho mais de quem é a Karina. Karina, conta pra gente como foi a sua caminhada com Jesus, se sua família já era cristã, como que foi assim você conhecer a Cristo? Muito bem. Então, eu nasci, né, no berço cristão. Meus pais já serviam ao Senhor quando eu nasci. E eu penso que nós todos temos aquele momento especial que a gente encontra Jesus, né? Então, por mais que, é claro que essa base ela é muito importante, ela é muito fundamental, e a palavra já nos fala para ensinar o menino, ensinar a criança desde pequeno, porque quando crescer não vai se desviar, justamente se referindo a essa base. Então, eu cresci, né, na igreja, participando ali dos departamentos, escola dominical, crianças, adolescentes, sempre envolvida, né? O meu pai trabalhou muitos anos também, né, na liderança de jovens, então a gente acompanhava isso, então eu cresci, vamos dizer, nesse ritmo. E aí chega aquele momento, né, perto ali dos 12 anos, vamos colocar, né, na nossa adolescência, em que a gente é colocado muitas vezes, né, vamos colocar à prova. Né? Então a gente na escola, enfim, tantos outros locais que a gente se vê naquela situação, quem sou eu diante de Deus, né? Eu estou apenas seguindo aquilo que a minha família ensinou ou eu estou conhecendo Jesus de verdade? Então foi nessa fase da adolescência que eu realmente, né, conheci o Jesus que eu sempre ouvi falar, como eu disse que sempre foi muito importante, mas que naquele momento se tornou uma decisão na minha vida, e aí eu passei a trilhar, né, a minha jornada espiritual com Jesus. Muitas vezes os adolescentes, o pessoal, né, nessa idade, assim, mais ou menos, eles não aceitaram Cristo, mesmo sendo de família cristã. Às vezes acha que só porque nasceu na família cristã já sou crente, já. É, gente, peixinho Não é bem não é assim. assim que funciona. A gente precisa, né, ter aquele encontro com Cristo, pra gente realmente ver o que a gente tá servindo. Porque, assim, às vezes, igual o Victor falou, muitos adolescentes acham que só porque os pais são cristãos, eles também são. Mas não é isso, a gente precisa acertar verdadeiramente a Cristo, né? Exatamente. E esse conhecer a Jesus, ele vai muito do passo que a gente dá em direção a ele. Então, a partir do momento que a gente quer conhecê-lo, ele vai se revelando a nós. Então, né, já fica algo aqui para nós refletirmos, né? Não sou mais tão novinha assim, mas, né, temos aqui quem vai assistir também. Coloque um propósito no seu coração de conhecer Jesus, de ter esse relacionamento com ele. E para isso a gente precisa buscar conhecer. E como? Através da palavra, através da adoração, através do serviço na casa de Deus, né? Na igreja, estando envolvido com pessoas que têm o mesmo propósito, esse mesmo entendimento. E é aí que a gente vai caminhando. É como se fosse um bebê que vai dando seus primeiros passos para esse crescimento, para esse desenvolvimento. E é dessa forma também na vida cristã. Né? Ninguém sabe tudo de uma vez, até porque o nosso Deus a gente não vai conhecê-lo por completo. Mas é incrível que quando a gente se dispõe e deseja esse relacionamento,
ele vai se apresentando e se revelando cada vez mais a todos nós. E como que você descobriu esse seu dom? Você descobriu assim, que Deus quer te usar nessa área, assim, porque até onde nós conhecemos, não é só canto. É o pai, a irmã, Amor. como foi assim, você descobriu e falou, não, essa é minha área, esse é o meu dom que Deus me deu para mim. Exatamente. Então, assim, a minha família é muito musical, né? Como você falou. Então, Uhum. o meu pai, as minhas tias, principalmente a família do meu pai, é muito envolvida na área da música, meus primos tocam, enfim, é uma bênção. Então, desde pequenininha, eu estava envolvida nesse meio, né, da música, e isso, do ponto de vista, né, do desenvolvimento, quanto mais nós estamos expostos a algo no ambiente, isso vai trazendo para nós uma bagagem nisso. Então, como eu sempre estive nesse universo da música, então algo que era muito natural, né, tanto para mim quanto para minha irmã, né, a Camila também. Então, né, só que assim, olha só que interessante. Quando eu era criança, eu cantava, né, bastante ali, pequenininha, mas chegou uma época ali, eu acho que pelos 6, 7 anos, e eu comecei a ter uma timidez, assim, e eu não conseguia cantar em público. Então, assim, em casa, eu cantava de manhã até de noite, né, ensaiava e tudo. Mas quando eu chegava na igreja, tinha um bloqueio, eu não conseguia cantar, de jeito nenhum. Era assim, era uma tremedeira. Eu lembro uma vez que a regente das crianças me colocou para tentar fazer um solo, a minha voz sumiu, eu não consegui cantar. E aí, né, como diz, aí as mães da gente tentam todos os métodos, né? Então, se você cantar, eu vou te dar uma coisa, vou te dar uma boneca, vou te dar um doce, vou te dar até um presente. Aí ela tentou de tudo e aí chegou um dia, ela, Karine, se você. Oh, mãe, perdão. Se você não cantar hoje, eu vou te manter em casa. Porque assim, eu passava o dia inteiro cantando, chegando na igreja, eu não cantava. Falei, tá bom. E aí, eu fui pro culto, o culto das crianças. Aí chegou metade do culto, eu fui assim, bem quietinha perto dela. E aí eu falei, mãe, você pode me bater quando chegar em casa que eu não vou cantar. Tamanha era essa timidez, essa coisa, enfim. Mas a mãe não me bateu, ó, é claro. Mas assim, era realmente algo que me impedia, eu não conseguia. E aí, para ver como a visão, né, de uma liderança, mesmo das crianças, é muito importante, eu lembro que a prof, né, da época, no outro culto, ela chegou para mim e falou, Karina, você vai fazer a leitura. Então, assim, ela sabia que eu cantava tudo, mas ela não foi direto lá, né? Então, você vai fazer uma leitura. Eu, mas, não, você vai fazer uma leitura. Então, eu acho que aquilo, de certa forma, me acalmou no sentido de não é cantar. Então, eu li ali em Jeremias, e aí eu lembro que eu nem cumprimentei ninguém, eu só saí lendo já o texto ali, enfim, mas foi. Então, a partir dali, eu fui ficando mais tranquila nessa questão de ir lá na frente, né, do microfone, e eu só fazia leituras. Aí, eu acho que quando ela viu que eu estava já confiante nessa parte, aí ela, Karine, você vai cantar os hinos da árvore? Aí eu já estava um pouquinho mais tranquila e foi. Aí, a partir dali, cantei os hinos da harpa algumas vezes e já me senti segura para ensaiar um hino e tal, e assim começou. Então, assim, eu sempre cantei em casa, né? Sempre estive nesse meio, mas teve esse período ali que, assim, era uma timidez que não sei de onde, sabe? Não conseguia cantar de jeito nenhum. E aí, né, com a visão aí dessa minha líder, né, tendo essa sabedoria, eu fui, né, me soltando aos pouquinhos e aí comecei realmente a cantar. E aí, só para falar, Vitor, para complementar, né, que você colocou na sua pergunta sobre aquilo que é o seu dom, aquilo que é o seu talento, né? Entendendo, claro, né, eu estava nesse meio musical, então eu ia ir para esse lado. Mas, assim, como que o que é para mim e o que é para você é para você. Então, eu cantei. Então, eu tenho 2 CDs gravados. Quem sabe, eu tenho 2 lançamentos. Você sabia? Não sabia. Verdade. Ah! Então, eu tenho 2 CDs gravados. Um eu gravei ali perto dos 15 anos, eu acho. 14, 15 anos. E o outro perto dos 19, 20 anos. Então, assim, todo mundo apostava nessa coisa da cantora de CD, né? Porque, né, graças a Deus, eu, né, tenho essa voz veio dele, né? E eu gosto muito.
de usar esse dom para louvar o Senhor, né? A música está dentro da área da arte, né? Então, para mim, é algo muito gostoso de fazer. Mas eu não me via como essa cantora de CD, sabe? Então, assim, teve as gravações, a gente, né? E Deus abriu oportunidades para a gente estar em outras igrejas e tal, mas eu não sentia isso como sendo o meu ministério. E assim, era algo que meu pai insistia muito, que de certa forma era um pouco o sonho dele, Sim. né? Então, assim, acabou projetando um pouco, né, a possibilidade ali, né, em mim, mas eu não sentia. Então, a gente tentou, mas não foi. Até o ponto que eu, nas minhas orações, eu falava, Senhor, que eu seja útil. Eu quero ser útil. Se o Senhor quer me usar com esse ministério do louvor dessa forma, né, de gravar CD, de ir para as igrejas, amém. Mas se não for, eu também não vou me importar. Isso porque eu quero ser útil. Porque, e muitas vezes, assim, em vários períodos, né, dessa minha caminhada, às vezes não tinha convite para ir para fora, mas eu estava trabalhando na minha congregação, né? Então, depois eu vou puxar já o Ministério Infantil ali, que é pro xodó, né? Então, eu vejo assim que eu nunca parei de fazer as coisas para Deus, entendendo isso, sabe? Senhor, eu quero ser útil. Se é para trabalhar no Ministério Infantil, amém. Se é para ser no louvor, amém. Se é para ajudar na cantina, amém. Sabe? Então, fica para nós, então, mais uma reflexão, né, para todos nós nesse momento, que o maior propósito das nossas vidas é servir a Deus e glorificar Ele através das nossas vidas. A nossa vida é para a glória de Deus. Então, isso a gente vai fazer em determinadas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Né? Às vezes as pessoas ficam e né, vão colocar os adolescentes, os jovens, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito? Eu não sei, eu não descobri. Tem pessoas que é muito fácil, desde a infância ali, já está naquele meio e descobre fácil. Tem pessoas que não. E às vezes fica, mas qual que é o meu propósito? Não sei fazer nada. Meu querido, a sua vida é para a glória de Deus. O seu propósito é honrar a Deus através da sua vida. Mesmo. Então, assim, hoje, vamos dizer, adolescentes na posição de filhos, vocês vão honrar a Deus cumprindo esse papel da forma como a Bíblia relata, né? Sendo filhos que honram os pais, que são obedientes, que né, contribuem, colaboram. Quando vocês estiverem ali, quem sabe, no trabalho, Senhor, eu vou te honrar no meu trabalho, na minha função, naquilo que eu estou desempenhando. Então, o propósito da vida de todos nós é honrar o Senhor. Então, seja como qualquer coisa que a gente tenha. Né? Você não precisa saber cantar, você não precisa saber pregar, saber ensinar. Você precisa ter um coração servidor que está disposto a entregar aquilo que você tem. Né? E a partir daí o Senhor vai capacitando, vai honrando. Então, assim, a parte né, da música, então, sempre permeou muito a minha vida e até hoje. E aí, nesse processo, eu descobri o Ministério Infantil na minha vida. Então, ali, pelos 15 anos, na igreja do Padovani mesmo, eu comecei a trabalhar com o departamento infantil. De uma forma que eu nem sabia muito bem o que estava fazendo, e é isso, né? A gente vai. E aí, a gente mudou para Santa Catarina, né? Para um bairro assim, que estava iniciando, então tinha um ponto de culto que virou a congregação, mas muito pequeno, não tinha salinha. Então, quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar com as crianças, né, na escola dominical. E aí não tinha salinha, então o que a gente fazia? Nos domingos, pegava um banco da igreja, dois, colocava para o lado de fora, assim, tinha pedrinha, né, as britas, e era ali que a gente dava aula. Então, começou ali com um número pequeno de crianças, e Deus foi mandando e foi vindo, né? A gente mudou para outro lugar, para um lugar maior, mas ainda assim não tinha salinha. Então, aonde que era a escola dominical? Era lá na sala de casa, né? Então, a nossa sala de casa era a escola dominical das crianças, a cozinha era dos adolescentes e a garagem de jovens. E assim foi, até ter a salinha, né? Então, foi um processo. E né, nos sábados a gente tinha ensaio, tinha muita criança que era filha de pessoas que não eram da igreja. Então, aquele calor que eu fazia, eu pegava um guarda-chuva, não sabia dirigir, não tinha carro, não tinha nada, né? Pegava um guarda-chuva, aqueles preto grandão, e ia buscando as crianças.
né? Me comprometia com as mães, ó, tô levando, voltava, devolvia todo mundo. E ali foi nascendo esse ministério, né, no meu coração. Então, primeiro trabalhando, mas eu não ministrava para as crianças, eu dava aula na escola, mas não ministrava. E aí, né, como que é incrível a gente, assim, se dispor para Deus, e nesse sentido que Ele vai revelando as coisas e você vai entendendo. Então, eu sempre ali, desde os 15, trabalhando com as crianças, e aí quando eu tinha, acho que 19, 20 anos, eu comecei a fazer o magistério. Porque eu também nunca me vi profissionalmente fazendo outra coisa que não fosse o ensino. Sim. Eu sempre me vi como professora. E eu demorei um pouco, porque o meu pai não queria. Ele falava, menina, professor é muito sofrido, vai fazer outra coisa, mas enfim. Então eu demorei, mas enfim, comecei ao magistério. Então, aquilo que eu já tinha aprendido no Ministério Infantil na igreja contribuiu muito para o momento que eu fui para uma sala de aula, né? E aquilo que eu estava aprendendo de forma teórica sobre o ensino, sobre o desenvolvimento das crianças, isso contribuiu igualmente para o meu ministério na igreja. Então, assim, uma coisa foi complementando a outra. Então, quando a gente se dispõe para Deus, é claro, tem pessoas que vão servir em áreas totalmente diferentes, mas no meu caso, foi um complemento, sabe? A minha vida profissional foi um complemento do meu ministério e vice-versa. E aí um dia eu ia de ônibus, né, para o magistério, e a gente morava num bairro muito longe, então era, sei lá, 40 minutos de ônibus até chegar na escola, né, para estudar. E aí eu estava indo e começou a vir na minha mente era a história da ovelha perdida, mas começou a vir na minha mente uma forma de ministração para as crianças. E aquilo foi vindo, e aquele dia eu sentei, fui digitando, né, aquela mensagem. E aí, na época, né, a gente lida com os recursos que tem, então eu imprimi várias imagens que eu peguei da internet, de pastor, de ovelha, de lobo, tipo, nem era parte da mesma história, era tudo desenho diferente, mas era o recurso que eu tinha. E eu pintei com lápis de cor, colei numa cartolina para ficar, né, mais grossinho ali, e aquilo ficou guardado. Então, assim, eu não falei para ninguém, né, veio na minha mente, enfim. E aí eu recebi um convite para ministrar num culto de crianças no bairro vizinho, que era no Portal 2, eu acho. E aí eu fui, né? Aí, como diz, a gente vai com medo, mas vai com medo, entendeu? Falei, Senhor, vamos lá. Falei, uns 20 minutos eu falo, né? Conto a história ali e vamos lá. E aí a minha primeira ministração para as crianças foi 45 minutos. Que bênção. Foi aquela história ali da ovelha perdida, então fui fazendo, né, aquela ligação com as crianças, mas trazendo ali o que a parábola quer trazer. E ali foi, a partir dali foi indo, foi vindo mais convites, né, para ministrar na minha igreja. E foi, né, o ministério infantil. E aí chega o momento do convite de ministrar para outras pessoas, para outras classes, não era criança. Porque aí eu estava na minha zona de conforto, né? Sim. Né? Nisso passou o tempo, então eu me formei, me graduei, assumi, né, o concurso, né? Trabalhei como monitora, depois assumi como professora. Então, trabalhar com criança para mim já era algo, né, mais tranquilo. E aí, quando chega o convite para pregar para os adolescentes, aí depois veio, né, para as irmãs, para a igreja. E aí, assim, cada momento desse é um degrauzinho ali que você tem que vencer, tem que superar. E eu sempre. É engraçado eu falando, eu sempre me lembro daquela criança que ficou sem voz lá quando tentou fazer o solo, aquele sentimento de vergonha, de medo, de que não deu certo. Mas daí, conforme a gente vai avançando nessa nossa jornada com Cristo, a gente vai entendendo que essa capacitação não é da gente, né? Ela vem de Deus. Então, por mais que eu tenha, sim, o entendimento, né? Vamos colocar no Ministério Infantil, eu tenho um certo conhecimento que me ajuda a entender, mas eu tenho certeza que isso serve ao propósito, porque se não for a ação do Espírito Santo, se não for o Senhor falando através de nós, a semente não chega, a semente não é plantada no coração das crianças. É o Espírito Santo que faz a obra, ou que fala com a igreja. Então, acho que, né, para fechar essa parte, que a Ida falou, pode falar, mas eu vou falar que ela. Eu acho que é importante a gente entender isso, né?
servir ao Senhor com os nossos talentos, primeiro, é aquilo que a gente já falou, é se colocar à disposição, Isso mesmo. porque a partir da disposição ele vai nos revelando aonde ele quer te usar. Uhum. E quando ele se revela, vai sendo algo tão maravilhoso e às vezes muito maior do que a gente imaginava. Uhum. Né? Então, no meu caso ali, a minha profissão, meu ministério está muito parecido, mas eu continuo louvando, né? Uhum. Então, eu sirvo como maestrina dos jovens também. Uhum. E se precisar, onde precisar, eu estou à disposição, né? Mesmo que eu não souber muito, mas eu vou, porque eu sei que quem vai capacitar é ele, e quem Uhum. vai fazer a obra é ele. Isso mesmo, amém. Às vezes, adolescentes, eles têm medo, né, assim: "Ai, mas eu não sei fazer". Mas, gente, se coloca ali, fala às vezes a gente escuta o pastor pedindo: "Ai, eu preciso de voluntário pra ficar na porta". Fala para o pastor: "Pastor, eu tô aqui, eu posso". É assim que a gente vai desenvolvendo. Exato. Eu vejo por mim, porque o primeiro ministério que eu peguei na igreja foi quando eu comecei a trabalhar com as crianças. Eu falei, quando o pastor me colocou, eu fiquei: "Meu Deus, e agora?". Eu não sabia lidar. Mas, assim, eu fiquei 1 ano inteiro nas crianças. E eu consegui me desenvolver muito bem. Hoje, eu gosto muito de trabalhar com criança. Daí, quando o pastor me colocou nos adolescentes, foi uma coisa também que eu fiquei: "Meu Deus, como que eu vou trabalhar?". Mas também, o Senhor foi me capacitando. E tudo que você vai fazendo vai servir de bagagem próximos, Sim. né? Então, assim, é os níveis de preparação, né? E o Senhor não vai dar nada para nós que a gente não consiga fazer, Sim. mas vai partir da nossa disposição para Ele ir capacitando. Isso mesmo. Uhum. Eu acho muito, muito legal. Eu gostei muito dessa história. Eu também. Que história muito boa. Essa carinha aqui. Sobre um ênfase que você falou sobre o pai querendo, muitas vezes os pais mesmos querem que os filhos seguem a área dos pais querem, mas muitas vezes não é assim. Sim. Eu digo isso por mim. A minha mãe também, ela é tia de escolinha, professora da escolinha, e meu pai é músico. Meu pai ele toca contrabaixo. E desde sempre meu pai falou que meu pai queria que eu tocasse alguma coisa. Daí ia lá eu, Victor, faz aula de violão. Pega o violão, uma semana, não vai, não pega, não tá indo. Aí eu tentei o baixo, que eu tinha que meu pai toca. Peguei o baixo, toquei, não saiu, não saiu. Aí até que um dia eu vi uma bateria. Eu vi a bateria lá, assim, o cantinho dela lá assim, ela olhou pra mim de fora, falei, eu vou tentar. Eu peguei um vídeo na internet e pegar alguns ritmos tranquilinho ali pra tentar, e saiu, foi suave, tranquilo. Mas Parecia que era feito pra mim. Eu não sou o especialista na bateria, eu ainda tô aprendendo bastante, estou aprendendo muito, mas meu pai queria que eu tocasse e foi o que aconteceu, eu tô tocando. Muitas vezes o adolescente, às vezes, não esquece de tocar o pai, não é isso que eu quero fazer, não é isso, mas tenta fazer o que o pai, Isso mesmo. o que o pai quer que você faça, pelo menos tenta, às vezes é o que Deus tem pra você. Uhum. E se não for, ele vai revelar. Vai Isso revelar. mesmo. Mas começa, e essa questão, né, puxando até para a vida secular, às vezes até profissionalmente, né? Às vezes o pai tem uma carreira ali em determinada área e gostaria muito que o filho continuasse aquele legado. Muitas vezes dá certo, muitas vezes a pessoa. E assim, não é que você não consiga fazer, né? Vamos dar exemplo aí, sei lá, um advogado. Coincidência, tá vendo minha cabeça agora. E às vezes o sonho dessa pessoa é que o filho assuma o escritório, continue os negócios da família. Não é que esse filho não vai conseguir fazer. Né? O nosso cérebro ele é muito plástico no sentido de se adaptar. Né? Então, às vezes, a gente não tem ali uma determinada habilidade, mas se você se esforçar e se empenhar naquilo, você vai conseguir desenvolver. Mas aí, a pessoa vai ser feliz fazendo aquilo, né? Então, fica aí, né, essa reflexão, né? Vocês são adolescentes, jovens, a gente quer resolver as coisas, tipo, até os 20 anos. Tem que estar tudo resolvido na vida. E não precisa ter assim, né? Claro, tem pessoas que desde que eu falei, eu nunca me vi fazendo outra coisa. Então, para mim, foi muito natural escolher a docência, escolher a escola. Mas tem muitas pessoas que precisam, às vezes, experimentar um pouco, né? Vai ver o que tem naquela área. Então, nessa idade de vocês, o que eu gosto de fazer? O que eu tenho habilidade? Né? É humanas, são exatas, eu gosto de números. Então, tem um monte de profissões que vai, né, se ocupar disso. Agora, se eu não vejo matemática na minha frente, não quero, não suporto, você vai escolher uma engenharia? Pois é.
Não que não vai dar certo, mas Uhum. né, você tem que ter. Então, a necessidade de vocês é descobrir isso, os gostos, as habilidades, para daí, né, ir pensando no caminho. Tem Uhum. pessoas que vão seguir o caminho do pai e da mãe, né, nesse sentido profissionalmente, vai dar certo. Tem outros que vão fazer e depois muda de profissão, que também é válido, porque a vida da gente aqui né, é curta no sentido de que Sim. né, a gente tem uma eternidade pela frente, mas a gente precisa estar muito sensível, né, até Uhum. isso, colocar diante de Deus, Senhor, que profissão que o Senhor quer que eu siga? Por quê? Porque eu quero servir o Senhor com a minha profissão. Eu posso ser um médico e honrar o Senhor com a minha profissão. Posso ser um advogado, posso ser um pedreiro, posso ser um mídia, enfim. Que o Senhor me use na minha profissão. Que eu faça o melhor, que eu seja diferente onde eu estiver. Isso é muito importante, assim, principalmente os adolescentes agora, que eles estão nessa fase de escolher uma profissão. Ora, fala assim, Senhor, onde o Senhor quer me usar? Que profissão que eu posso? Foi assim que eu escolhi a profissão que eu quero seguir futuramente. Eu falei, Senhor, eu quero continuar te servindo na minha profissão. Como que eu vou poder? E foi aí que eu encontrei o que eu quero seguir mais pra frente. Mas assim, Karina, a gente já escutou que você tem uma grande jornada, tanto no Ministério Infantil quanto no Ministério de Louvor, da palavra. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem que me dizer uma palavra que definiria o seu, a sua jornada com Cristo, assim, a sua jornada dos seus talentos e tudo mais. É difícil. Mas eu acho que a primeira que me vem à mente é surpreendente. Surpreendente. Porque a nossa jornada com Cristo ela não é nada previsível. Porque justamente ter esse relacionamento com Deus é a gente abrir mão do controle. E é muito difícil, porque nós, seres humanos, a gente quer ter tudo no nosso controle. Eu quero que a minha vida seja assim, assim, assim. Quero fazer isso, isso, isso. Eu não quero que dê nada de errado. E é claro que a gente trabalha para que as coisas aconteçam. A gente define metas, a gente tem sonhos. Mas eu gosto muito, né, de lembrar daquela visão que fala, né, da água no joelho, água nos pés, no joelho. Por quê? Porque enquanto a gente está com a água no pé, no joelho, né, aqui nas pernas, mas o teu pé está firmado, né? O que a gente fala, tá dando pé ainda. Então tá no meu controle ainda. Então eu tô aqui, né? Essa água simboliza ali a presença de Deus, esse navegar no espírito, né? Então eu tô me entregando, Senhor, mas eu ainda tô com o meu pé firme. Eu estou no meu controle, eu estou aqui vivendo, mas eu ainda tenho controle. Se uma coisa, eu boto. Exatamente. Se eu sentir alguma coisa diferente, eu firmo aqui meus pés no que eu tenho certeza. Mas a gente só vai conseguir desfrutar completamente quando a gente se jogar ali no fundo, no profundo, que não dá mais pé. Porque aí isso simboliza o quê? É a total dependência de Deus. Senhor, eu estou com medo de me afogar aqui, mas eu vou. Eu estou confiando que o Senhor vai me salvar, eu estou confiando que o Senhor vai me segurar, estou confiando que o Senhor vai me sustentar. E aí, quanto mais a gente confia, mais a gente mergulha. E mais ele, de novo, mais ele se revela, mais esse relacionamento fica mais profundo. Não é superficial, não é no meu controle, não é ainda quando dá pé. Mas a gente conhece Jesus realmente quando a gente se entrega por completo. E isso, às vezes, vai exigir de nós renúncias, vai exigir de nós a obediência, porque a obediência nada mais é o quê? Né? E a obediência aqui é a todos, né? Aos nossos pais, aos nossos líderes, aos mandamentos, né? A Deus. A obediência é eu renunciar aquilo que eu queria muitas vezes, que a minha vontade queria. Mas eu abro mão porque eu entendo que quem está acima de mim tem mais conhecimento do que eu e eu confio que esse alguém sabe melhor, né? Então, assim, por isso que eu falo que é surpreendente, porque você abre mão muitas vezes, sim, daquilo que a tua vontade queria no momento, mas aquilo depois Jesus mostra que ele tinha algo muito melhor. Uhum. Então é surpreendente, porque no momento você, Senhor, eu estou renunciando aqui minha vontade, a minha carne, eu queria fazer tal coisa, eu queria ir para tal lugar, eu queria seguir tal destino, mas eu estou abrindo mão disso, eu estou abrindo mão do controle
e eu tô mergulhando profundamente. E eu confio que o Senhor vai cuidar. Cuidar do futuro, cuidar da vida, cuidar da profissão. E Ele cuida. E Ele cuida, se revela e se apresenta cada vez mais e mais Isso surpreendente. me lembra Paulo, quando Paulo estava preso, ele chama Timóteo para ir ajudar ele. Ele fala, Timóteo, deixa a igreja aí, deixa tudo que você está fazendo aí, e vem aqui, vem me salvar, vem me socorrer, vem comigo, eu tô, traz a minha capa, meu livro. E fala, Timóteo, quando fechado, sem saber o que estava acontecendo, vai, ele simplesmente só vai. Ele larga a igreja que ele estava cuidando, ele larga a família que estava lá e simplesmente só segue o seu mestre, que era Paulo, né? Uhum. E muitos adolescentes hoje em dia têm que fazer isso. Deixar tudo para trás para seguir Cristo. A rocha inabalável que é Cristo. Ele não dá certeza que vamos ter a melhor vida possível, a melhor comida possível, roupa para vestir. Ele não fala nada disso, ele só fala bem. Venha até mim que eu cuido de você. Eu quero ter você em minhas mãos, eu quero cuidar de você. Exatamente. E o próprio Jesus falou, né, isso. Vocês vão ter aflições. Né? Na escola dominical passada, falou, né, dos adultos, falou sobre isso. Jesus falou, se me perseguiram a mim, imagina o que vão fazer com vocês. Então, a gente, enquanto cristão, a gente tem que ter muito claro isso. Que a gente vai padecer as dores com Cristo, mas a gente vai ter as vitórias com Ele também. E a nossa maior garantia é a nossa salvação e a eternidade. Então, é claro que a gente quer viver bem, quer ter tudo, com certeza. E o Senhor, Ele tem muito para nos dar, porque Ele é o dono de tudo isso. Mas Ele tem a vontade dEle, que é soberano, e Ele sabe muito além do que nós sabemos. Então, é isso, é confiar nele, entregar para Ele, para que Ele faça a vontade dEle, porque o nosso descanso não é aqui. Verdade. Amém. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais fundo no nosso tema, que é adorar a Deus com os meus talentos. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Então, vamos ler a referência bíblica e a gente vai fazer algumas perguntinhas sobre o tema para a gente ir desenvolvendo um pouquinho mais. Amém? Então, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Então agora a gente vai fazer o curso para a Karina, para ela explicar tanto para a gente quanto para o pessoal de casa sobre o tema que a gente escolheu, que é adorar a Deus com os nossos talentos. Amém? Karina, como você sente que Deus te usa através do louvor e da palavra para abençoar outras pessoas? Amém. Então, a gente, né, já conversou um Uhum. sobre a minha trajetória, mas eu vejo é isso, é se colocar e, como eu disse antes, Senhor, que eu seja útil onde eu estiver. Seja no louvor, seja na palavra, seja com as crianças, seja com adultos, seja aqui no podcast, seja contribuir na cantina da igreja. O princípio que eu vejo é, Senhor, eu estou disponível. Usa-me naquilo que o Senhor quer. Uhum. E isso gera os frutos para as pessoas. Porque daí, quando você está sensível e disposto, o Senhor vai te direcionando para onde Ele quer agir. Então, às vezes é uma palavra, né, que é para alguma criança, ou que seja para a igreja naquele momento, porque muito se engana quem pensa que o Senhor não fala com as pessoas, com a igreja em culto de criança. Né? Verdade. O Senhor, Ele quer falar com a igreja, e a minha oração sempre, Senhor, eu quero alcançar as crianças, mas que o Senhor alcance a tua igreja. Né? E às vezes é até mais fácil, porque como que para as crianças a gente precisa usar uma linguagem ali mais simples, às vezes fica mais fácil para as pessoas entenderem. Muito adulto chorando. Mas Exato, no porque o congresso... evangelho é simples, a palavra é simples. E às vezes é a gente que complica tudo. Sim, no congresso das crianças que teve agora recentemente, no sábado, né, que foi sexta, foi sábado. Meu Deus, o culto de sábado foi assim, foi maravilhoso. Eu tava na mídia, eu consegui ver as pessoas que eu tava lá andando pela igreja, as pessoas realmente estavam sentindo aquilo. E às vezes a gente tem eu não posso dizer um estereótipo, mas essa coisa que as pessoas que não, culto de criança só fala com as crianças. Gente, não, é um culto normal, o Espírito Santo tá lá. Então, assim, as pessoas precisam entender que não é só no culto de criança, que não é só para as crianças
o culto, é para todo mundo. E assim, isso que a Karina falou, que às vezes a mensagem tem que tocar o pessoal que prega e tudo mais, que canta. O louvor tem que tocar na gente antes de tocar nos outros. A palavra tem que falar com nós primeiro antes de falar com os outros. Então, assim, eu acho muito bonito o ministério do louvor, porque às vezes a mensagem, as pessoas têm que ter passar aquela mensagem que o hino traz, não simplesmente subir lá e cantar, não. Tem toda uma mensagem atrás do que você tá cantando. Eu até falo com os adolescentes que a gente tem que olhar o que a gente tá cantando, a gente tem que escutar, não escutar, a gente tem que ouvir o que a gente tá cantando. A gente tá ali trabalhando pro Nossa Viva, que vai acontecer, e eu falei pra eles no ensaio passado, pessoal, não, vocês têm que ouvir o que vocês estão cantando, porque as letras dos hinos de hoje tem algumas letras que são maravilhosas, que foi o caso dos hinos que a gente escolheu. E aí eu falei assim, pessoal, a gente não tá cantando qualquer coisa. A gente não quer só tocar nós mesmos. Não, a gente tem que passar o que a gente tá sentindo para outras pessoas. Então, assim, é muito bonito a gente ter esse respeito, esse- essa maneira de expressar, né? Porque a gente tem que passar a mensagem que o hino tá trazendo, né? Exatamente isso que você falou, né? De primeiro falar com a gente. Quantas experiências que eu tive no momento de estar ali montando, né? Estudando. E assim, Deus falava de uma forma tão incrível comigo. E o louvor é a mesma coisa. É claro que às vezes né, você é meio pego de surpresa ali e Sim. tal, tem que acabar né, escolhendo Uhum. um de última hora. Mas o ideal é o quê? A gente tá ali ensaiando, né? Para que aquele louvor, é lógico que o louvor é sempre direcionado para Deus, mas para que aquilo seja uma verdade para você. Uhum. Porque é isso, o louvor, né, são palavras e a palavra tem poder. Então você está declarando muitas coisas ali. Então a gente tem aqueles louvores que são, né, diretamente direcionados a Deus, que são hinos de adoração, e a gente tem aqueles outros louvores que falam sobre Deus, que são direcionados de certa forma para a igreja, né, para as pessoas Uhum. de um modo geral. Então, muitos hinos são declarações proféticas, né? Uhum. São declarações sobre a vida das pessoas. Então é isso. Não adianta eu estar ali só abrindo minha boca e estar pensando em outra coisa. Tem muito Né? falar, né? Que o nosso louvor não seja só um momento, aquela lágrima da vida. Uhum. E realmente, tem muitos irmãos mais velhos, assim dizendo, que às vezes não botam fé num hino atual, num hino novo, ou não botam fé mesmo nos próprios hinos. Sendo que às vezes a palavra não toca na pessoa no momento de pregação, mas o hino tocou nela. Querendo ou não, a pessoa não vai voltar vazia para casa. São as diversas formas de Deus De falar. falar, e ela não vai voltar naquela solidão, assim, ela fala, nossa, aquele louvor tocou. Às vezes ela até tocou em casa para escutar o hino, e isso vai aprofundando o Sim, quando você vê a sua playlist de hino ali, passou de 3 horas escutando, Uhum. e você chorando, 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 porque não é só a palavra em si que vai, como que eu posso dizer, te tocar. Porque a gente tem até um livro na Bíblia, Salmos, que é só cântico de Salmos, né? Tudo cantado. Então, realmente, os hinos, a adoração a Deus, são diversas formas. E eu acho isso maravilhoso. exatamente. E Deus deixou a música por uma razão, né? Sim. Isso vem, é claro que o cantar é diferente da adoração. A pessoa pode não saber cantar nada, vamos dizer assim, afinado e tal, e estar adorando. Né? Mas a música ela tem um poder muito grande, porque o nosso Deus é um Deus criativo, então ele deixou isso, né? De uma forma de conduzir, né? As pessoas serem conduzidas a adorarem a Deus. Então é importante sim ter uma análise das letras, né? Porque muitas coisas às vezes são escritas de forma comercial. Então, Sim. algo fez muito sucesso, então vem na sequência vários parecidos. Uhum. E infelizmente isso tem no mundo gospel também, tem. Né? Então a gente precisa ter esse discernimento. Mas quando a gente está nesse relacionamento com Deus, até essa questão, a gente tem esse sentimento, né? Essa ligação com os louvores que realmente nos aproximam de Deus, que trazem as mensagens do céu mesmo. Né? Então, se você vê, tudo está ligado ao relacionamento com Deus. Uhum. É, Karina, eu queria saber, assim, você que já trabalhou muito nessa área, tem muitos, como que eu posso dizer? Qual que é a diferença de você só cantar
o pessoal que tá ali, e você cantar adorando somente a Deus. Tem uma diferença aí? Ou... A diferença está, né, na pessoa, naquilo que ela está fazendo e o propósito que ela colocou para aqui. Por quê? Quando você quer agradar as pessoas, você pode ser o mais afinado possível. A banda tocar o mais perfeita possível. O playback está tudo ajustado. Você cantou para as pessoas. Foi bonito? Foi. Foi bom de ouvir? Foi. Mas quando não se tem esse espiritual, ninguém vai sentir esse toque que a gente está falando. Porque não foi direcionado para o Senhor. Mas, já ao contrário, quando o propósito e a intenção foi de adoração, o playback pode dar errado, pode entrar errado, pode desafinar. Quantas vezes, né, de acontecer situações assim, ou vir aqueles irmãos mais simples, às vezes não tem aquele entendimento de música ou de tantas outras coisas, mas a intenção no coração dele é tão grande de adorar o Senhor que Deus toma a igreja, né? Porque ali há liberdade. Então, aquele espírito que está habitando e tocando a pessoa, ela consegue passar isso para os outros, e não para a glória dela. É o Senhor que faz isso, né? Justamente vendo essa sinceridade na adoração. Às vezes, até o irmãozinho mais simples da igreja, ele canta, a glória desce. Daí vem um irmão lá que todo preparado, daí a gente fica lá. É igual você falou, é bom de escutar, de ouvir. Mas assim, a gente. Às vezes a gente sente mais a presença de Deus com aquele irmãozinho simples, que ele tá lá, ele pega a harpa pra cantar, daí ele vai lá e canta o hino da harpa, do que aquele irmão que vem todo preparado, ele vem com o playback, nossa, o melhor playback que ele achou pra cantar. E isso é muito importante, porque às vezes assim, a gente já escutou muito adolescente falando, mas eu não canto. Mas igual a gente fala, a gente não canta, a gente tá adorando a Deus. Às vezes a gente não sabe cantar, atingir aquelas notas uau, mas a gente tá ali adorando a Deus, né? E assim, Karina, eu sei que você contou que você teve aquela insegurança quando você era pequena, de cantar. Hoje, assim, hoje que eu digo, um tempo atrás, né? Você já teve aquela insegurança de cantar ou pregar? E assim, se você já teve, como que você conseguiu vencer isso? Porque hoje alguns adolescentes sofrem com isso. Muitos adolescentes querem pregar, querem cantar, mas eles ficam assim, na hora de pegar o microfone. Meu Deus, isso aconteceu comigo, gente. Eu quero muito. A minha vontade, assim, é pregar. Assim, eu sempre tive o desejo muito de cantar. Mas eu pegar o microfone, meu Deus, eu fico lá paralisada. Se você já teve um pouquinho dessa experiência pra gente? Na verdade, assim, a gente sempre tem aquele friozinho de Uhum. barriga, né? Então, às vezes, né, mesmo coisas que já estão na minha zona de conforto, vamos dizer assim, né, naquela área que você já faz há algum tempo, mas muitas vezes eu me deparo com essa sensação, né? Por quê? Porque algo, principalmente quando são as coisas para Deus, a gente tem esse entendimento que não é para nós. Então há uma responsabilidade quando você leva a palavra, seja para crianças, seja para os adultos. Há uma responsabilidade quando você assume o microfone para cantar, porque de certa forma o teu papel ali está sendo para ser um levi, para conduzir a igreja para a adoração. Então, muitas vezes, né, chegar nesse nervosismo. Lógico que depois, com o tempo, a gente controla um pouco mais. Quando a gente é mais novo, né, a gente sente mais. Mas eu penso assim, você precisa ir. Porque entendendo que quando você está fazendo para Deus, Ele está te capacitando. Se é um desejo do teu coração, e quando a gente fala isso, não é um desejo do coração, eu penso que não tem desejo no nosso coração que seja dessas coisas para Deus, que não tenha sido Ele que plantou. Agora, é claro, é diferente, né? Senhor, eu quero, então quer dizer que o Senhor vai me dar. Não é isso. Mas vamos colocar, se o Senhor colocou esse desejo de ter o Teamscast, é porque há um propósito nisso. É um plano dele que ele coloca em nós, né? Então, a gente precisa confiar, Senhor, eu tenho esse desejo de pregar, vamos colocar, eu quero falar a tua palavra, então me capacita. E aí é a busca, é buscar o conhecimento. Né? Senhor, eu quero pregar, mas eu não leio a Bíblia. Pois é. Então, Senhor,
vou pedir oportunidade na quinta-feira, vou pedir oportunidade, né, na escola dominical, vou começar devagarzinho ali, e o Senhor vai capacitando, e aí você vai entendendo da forma. Eu, quando, né, eu ministro, eu vou muito mais para a forma mais calma, na forma de ensino. Não sou aquela, né, pregadora que vai mais. E tem gente que é. Tem Sim. gente que Deus chamou que é mais avivado. E cada um Deus usa da sua forma e todos têm espaço. Né? Então eu vejo assim, confiar no Deus que chamou. Se você tem certeza, né, da fé que você vive, do Deus que você serve, você tem que confiar que Ele vai te capacitar. A sua parte você vai fazer. Você vai estudar, você vai buscar. E sabe, na primeira vez vai esquecer tudo. Mas na segunda, o Senhor ajuda, o Senhor lembra um pouquinho mais. Né? Vou buscar as palavras, vai ler, porque assim, é isso para tudo, né, na vida. Uhum. Às vezes as pessoas não conseguem escrever e tal, porque elas não leem. Então, eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso entender o contexto daquilo que eu estou falando, aonde, que história, em que contexto isso passou, como que era o local, como eram as tradições. Porque às vezes é nesse conhecimento que você pega algumas coisinhas ali e o Senhor revela. Olha, nisso eu quero te revelar isso. Uma palavra que o Senhor te revela. Então, a nossa parte a gente tem que fazer. E, como eu falei, vai estar com medo? Mas vai com medo mesmo. O Senhor que te capacita para fazer. Outra coisa que eu queria saber também é mais secreto, não só secreto. Já teve algum momento que você estava abatida, triste, xoxa, capenga, assim dizendo, você nem pro culto queria ir, mas aí quando você vai, você recebe uma oportunidade e deu uma igreja, você fechou para cantar triste. Quando você abre a igreja está tomada, já aconteceu essa situação com você? Com Esse momento certeza. marcante, sabe? Com certeza. Mas eu vou falar ainda mais. Eu vou falar eu vou me lembro de uma ocasião que, assim, meu trabalho estava passando, né, situações, e foi no culto de quinta. E aí, aquela coisa, tinha pouquinhos irmãos, Uhum. e eu recebi a oportunidade para cantar. E aquele dia eu cantei o Espírito Santo, ore por mim. E foi aquela canção foi a minha oração para Deus. Porque realmente, até as minhas orações, eu não tinha palavras mais. E assim, foi algo, né, tremendo, sim, ali na igreja, entre os irmãos que estavam. Mas mais do que entre os irmãos que estavam, foi algo tremendo em mim. Porque naquele momento eu me permiti que aquela canção fosse a minha oração, porque era o que eu estava sentindo. Espírito Santo, vem interceder por mim. Eu não tinha mais palavras. E eu senti, enquanto eu estava cantando esse bálsamo do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Então, esse viver com Deus, essa experiência com Deus é isso. Muitas vezes, sim, né? Eu lembro de uma vez que eu fui cantar, eu estava com uma gripe, gente, que quase não tinha mais voz. E na hora parece que sumiu tudo, limpou a minha garganta. E eu consegui, sabe, louvar, adorar e foi uma benção. Então são diversas experiências. Muitas delas, sim, é com mais pessoas, Sim. mas muitas delas são no íntimo, como você falou, no secreto. Muitas delas foram lá no meu quarto, sem ninguém, só eu e Deus. Uhum. Sabe? E aquela canção, eu gosto muito, né, quando eu vou orar, de colocar ali meu fone de ouvido e colocar uns 2, 3 louvores, já tem a playlist ali de adoração, né? E colocar, né, alguns louvores e realmente dedicar aquele momento especial para o Senhor, né? Então, antes de estudar a palavra, antes de orar, enfim, eu gosto de ter esse momento de adoração. E aquela canção, naquele momento, né, me tocar de uma forma e eu sentia quase a presença de Deus palpável ali. Então, são inúmeras experiências, como eu falei, algumas delas, sim, você está no meio das pessoas, mas muitas delas é só você e Deus também. E essas também são, olha, eu uso dizer as mais marcantes. Pois é.
E achei interessante, por quê? Porque às vezes as pessoas falam: "Ai, ele canta, ele prega, então ele tá cantando para os outros", mas não, enquanto a gente tá servindo o Senhor, enquanto a gente tá fazendo algo para o Senhor, ele tá trabalhando na gente. Quantas pessoas às vezes chegam assim, às vezes tá lá: "Ai, vou maestrar, vou pregar, vou cantar", e às vezes aconteceu algo que não tá tão bem, assim, e no momento que ela tá exercendo aquilo para o Senhor tá trabalhando nela. Então, às vezes, adolescentes, quando vocês, às vezes, estão tristes, assim, estão cansados, hoje tem culto, hoje tem ensaio, eu não quero ir. Vai, que o Senhor, lá mesmo, o Espírito Santo vai trabalhar na gente, né? Acredito que a Karina, muitas vezes, já deve ter acontecido isso, igual ela falou que ela teve muitas experiências com isso. Então, assim, é algo maravilhoso, né? E isso fala um pouco desse esforço, né, Isa? Porque até eu estava conversando com uma colega esses dias e foi sobre isso. Porque, por exemplo, eu tô cansado, mas eu tenho uma prova hoje. Eu vou. Uhum, Nossa, eu tô exausto, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas metas, eu tenho as coisas que eu preciso cumprir e eu vou. E às vezes pro Senhor, eu tô cansada, então não vou. Então não vou nesse ensaio de hoje. uhum, E é um puxão de orelha para nós. Por que que a gente se esforça para nossa vida secular, muitas vezes, e não nos esforçamos desse modo para o Senhor, que é o principal das nossas vidas? Né? E ali, o versículo seguinte, né, Isa, do 24, ele vai dizer assim, ó, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Né? Então, ele complementa ele dizendo, olha, tudo que vocês forem fazer, façam de coração. E aqui tudo é tudo. Tudo é na igreja e tudo é fora. Né? Porque a nossa forma de viver e ser igreja justamente serve de exemplo para as pessoas também. Então, quando você é essa pessoa dedicada em tudo que você faz, as pessoas vão ver a diferença. Né? Então, às vezes a gente pensa, então aqui fazer tudo, fazer o melhor é na igreja. E aí a tua vida secular não condiz com isso. uhum, A conta não fecha. Então aqui justamente ele está escrito para falar tudo que você fizer, seja para Deus, seja na casa do Senhor, seja para o reino, mas tudo que você fizer fora também façam como se fosse para o Senhor. Porque é ele que vocês estão servindo. Por quê? Porque o nosso testemunho, ele serve de exemplo. Então, aquela pessoa que não trabalha, é aquela pessoa esforçada, que não chega atrasado, que é aquela pessoa que é gentil com os outros na escola, ela está mostrando Cristo nessa atitude dela. Né? Então, assim, às vezes as pessoas lá no trabalho não vão ver ela executando algo na igreja, mas vão ver ela lá e vão dizer, é diferente, é uma pessoa diferente. E nisso que ela faz no trabalho, na escola, enfim, entre amigos, isso reflete quem está dentro dela, que é Cristo. uhum. Igual a gente fala que as pessoas têm que ver em nós o brilho do Espírito Santo, né? Então, assim, às vezes eu vejo assim as pessoas, não, eu vou fazer isso, eu tenho um cargo na igreja, né? Não, eu tenho que fazer, eu sou um santo dentro da igreja, eu sou assim, eu trabalho para Cristo, mas aí a gente vai ver, vai indo mais a fundo da pessoa, vai vendo a pessoa por fora, né? Assim que eu digo, por fora da igreja, a gente vê assim, mas como assim? Como assim, dentro da igreja a pessoa tá lá servindo tudo. Ai, o pastor tá precisando de gente pra igual a gente teve que desfilar no 7 de setembro agora. O pastor tá precisando de gente pra desfilar. Eu vou. O pastor tá precisando de gente pra cuidar do som. Eu tô lá. Mas aí você vem em casa. Eu vou falar na base dos adolescentes, né? Não ajuda a mãe em casa. Não, assim, não pega um livro pra ler, porque querendo ou não, hoje a gente precisa muito entender que não é Cristo é o principal na nossa vida. E se a gente não tiver Cristo, as outras coisas elas não fazem sentido pra gente. Então, assim, às vezes as pessoas estão assim, meu Deus, a gente precisa fazer as coisas dentro da igreja, mas a gente também precisa fazer as coisas fora, né? E o Senhor vai ser glorificado em tudo. Então é isso que a gente tá falando desde o começo. A nossa vida é para a glória do Senhor. Então, se eu vou ser um filho, eu vou ser um filho que honra ao Senhor. Se eu vou ser uma esposa, se eu sou um marido, se eu sou uma avó, se eu sou um patrão, se eu sou um empregado, o que eu fizer tem que refletir e tem que ser
tem que glorificar o Senhor, né? Em Uhum. todas as áreas da nossa vida. Tem uma praia que fala sobre isso. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Pensa. É uma. Poder de adolescente também. Quando você estiver fazendo alguma coisa, qualquer coisa, pense. O que Jesus faria? O que ele faria? Será que se eu fizer isso, vai ser da vontade dele? Será que se eu não fizer, vai ser da vontade dele? Tenta sentir mais Deus e ver o que realmente Jesus quer da tua vida. Exatamente. Amém. Agora a gente vai, pra gente finalizar, a gente vai fazer um quadro com a Karina. É bem tranquilo. A gente vai. O nome do quadro é Louvor que Acolhe. A gente tem algumas situações aqui. A gente vai pedir pra Karina falar algum hino pra gente. Tá bom? Então vamos lá. A primeira é: quando um adolescente assim tá ansioso, preocupado com o futuro dele, não sabe como que vai ser, que louvor você indicaria? Complicado. Assim, Algo sobre o futuro. algo assim sobre confiar no Senhor, assim, que às vezes a gente tá ansioso, né? A gente tem aquelas preocupações. Eu acho que vamos, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Mas, né, no ansioso a gente precisa de alguém que nos esconda. Uhum. E ele é a sombra, né? Esconder ele de olhos. É Amém. difícil, gente. Gratidão e alegria pelas bênçãos recebidas. Amém. Essa aqui não sei se os adolescentes vão conhecer, mas é uma do Diante do Trono. Já falou de alegria e gratidão. Então, esse é um tempo de festa. Esse é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Tempo de Já vou festa. colocar Amém, Karina. Então só isso, bem tranquilinho, você viu? A gente queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar. Acredito eu que a mensagem vai tocar muito adolescentes em casa, que é o nosso propósito, né? Que a palavra do Senhor seja levada a todos os cantos do mundo. E a gente queria te agradecer. E pra gente finalizar, a gente gostaria de pedir para que você orasse, tanto por nós quanto pro pessoal de casa. Amém, amém. Eu que Amém. agradeço por essa oportunidade. Vocês estão maravilhosos e que o Senhor, como você disse, leve, né, essas reflexões, essas meditações aí por muitos lares, né, muitos celulares e que alcance, né, muitos corações. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu sempre falo, sempre que lembrarem, né, da irmã Karina nas suas orações, Amém. orem por nós, porque todos nós, né, precisamos a cada dia mais aí da graça de Deus para prosseguir. Que é fácil todo dia, gente? Não é. Uhum. Jesus falou que não seria fácil. Mas quando a gente se entrega para Ele e confia, é Ele que nos fortalece e nos ajuda a avançar e a cada dia. Bem, Amém. vamos orar? Senhor Deus, nós estamos em Tua presença, agradecidos, Seu Pai, por esse momento que o Senhor nos dá mais uma vez de estar na Tua presença. Quem sabe dessa forma diferente hoje aqui nesse podcast, onde nós podemos refletir, meditar na Tua palavra e entender, ó Deus, a necessidade de nos dispormos para o Senhor, porque o Senhor escolhe aqueles que estão dispostos, o Senhor escolhe aqueles que se dedicam, o Senhor escolhe aqueles que entregam o seu coração por completo. E a partir daí o Senhor vai trabalhando, a partir daí o Senhor vai capacitando, a partir daí o Senhor vai levantando e cumprindo os planos do Senhor, os sonhos do Senhor para a vida de cada um de nós. Nós queremos te pedir que o Senhor nos use como instrumento, Deus, aonde nós estivermos, seja dentro dos nossos lares ou seja fora dele, seja dentro das nossas congregações ou seja fora dela. Que o Senhor nos use como instrumento, porque nós somos chamados para anunciar a tua palavra, teu evangelho, teu reino. Jesus abençoa esse lugar, Senhor, esse projeto, Teamscast, que a cada dia mais, ó Deus, haja nesse lugar a liberdade para meditar na tua palavra, para refletir, Deus, na tua palavra e principalmente que haja a liberdade do Senhor para tocar os nossos corações. E não somente de quem está aqui, mas também, Senhor, quem está assistindo, quem está ouvindo. Que essas palavras alcancem cada coração,
que o Senhor tenha liberdade de agir, ó Deus, e que possamos estar sensíveis a ouvir o Senhor falar conosco. Nós somos gratos, ó Deus, por esses adolescentes que o Senhor tem levantado. Não somente aqui nesse bairro, aqui em Cascavel, mas todos os adolescentes da nossa nação, ó Deus, que o Senhor tem despertado para um novo tempo. Que o Senhor levante vidas, ó Deus, corajosos. Que o Senhor levante, ó Deus, adolescentes que se posicionem, que decidam viver o relacionamento contigo real e vivo, se aprofundando, conhecendo, buscando a tua palavra, te adorando e desfrutando da tua presença. Entendendo que nosso descanso não é aqui, mas que até a tua volta nós permaneceremos firmes e fiéis, ó Deus, com a tua ajuda e com o teu sustento. É isso que nós te pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, pessoal. A gente espera vocês no próximo. Não esqueça de compartilhar. Até mais. Gente.